Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem me vê por esse vídeo. E a pastora tinha solicitado que eu fizesse uma ministração para o domingo, porém peço perdão, porque teve um contratempo, não consegui fazer. E eu estava pensando que Deus tem ministrado algo no meu coração há algum tempo já, Eu já tinha compartilhado com os irmãos um vídeo rápido também, quando eu estava pintando a parede, e em relação àquilo que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para cumprir. Eu tinha comentado sobre algumas coisas em nossa vida, é como uma construção. E às vezes nós deixamos de fazer na hora, de resolver aquilo na hora, e com o passar do tempo nós vamos deixando, Isso se torna normal e nós desacostumamos em se incomodar com aquilo e deixamos, Eu acredito que a maioria lembre dessa palavra. E de lá pra cá eu na correria, Acabei de mudar, tô dando uma reformada na casa aqui também, fazendo umas alterações, Deixando do jeito que a gente quer. E eu tenho isso dentro de mim, Se eu começo, eu quero fazer, enquanto eu tô animado para fazer isso, Eu não quero parar, porque quando nós paramos, nós acostumamos e deixando as coisas sem fazer pelo meio do caminho. Então eu já pintei a garagem, depois disso, que tinha feito o cobrimento da garagem, eu fiz várias coisas. No fundo, lá estava quebrando semana passada, e Deus continuou falando ao meu coração sobre isso. E ali eu estava até quebrando com a pano, raspando, tirando a textura antiga para nós fazermos um grafiato. E estava duro a pano. Ela falou assim: "Amor, por que você não deixa desse jeito, passa por cima?" Eu falei: "Amor, existe alguns motivos, porque eu prefiro quebrar. Eu não sou um pintor profissional, mas eu percebi que se eu não quebro, o primeiro é, de uma certa forma, economia, Eu gastaria muito mais produto para fazer o grafiato, para cobrir a textura, e ia ficar uma camada grossa, Eu ia cobrir aquela textura por baixo, e o grafiato ele não ia riscar direito, porque ele está muito grosso. Eu ia gastar muito mais produto e não teria um efeito como que eu queria." Ela falou: Aí ela falou: "O que você faz?" Eu falei: "Então o que eu faço? Eu tiro onde dá para tirar o máximo, onde não está dando, eu fiz uma nova técnica. Eu estou quebrando a textura com a espátula." Mostrei para ela. E ali nós dois, ela ali do lado, ela ajudou um pouco, e eu fazendo. E eu falando com ela: "Amor, Deus fala muito conosco." E eu até compartilhei com alguns irmãos. Eu falei: e nós precisamos dar ouvido àquilo que Deus tem a falar conosco, E ali Deus ministrou no meu coração algo. E eu falei para ela assim: "Presta atenção, olha aqui. Aparentemente isso aqui tá ótimo, Tá bom. Só que quando nós vamos bater na espátula, cutucando isso, nós vamos ver que ele tá meio oco. E aonde está oco, se eu passo a massa por cima, ela puxa. Com o tempo não, na hora que eu passar não. Mas o decorrer do tempo, alguns meses, um tempo depois, estufa e ela estoura aquilo. Então, na verdade, assim, eu vou estar escondendo algo que precisava ser arrancado, eu não arranquei. E ela falou: "Nossa, mas é difícil." Eu falei: "É difícil, dói a mão, é um trabalho árduo quebrar aquilo que não presta, arrancar aquilo que não presta." E comecei a falar para ela: "Isso é o Evangelho." E ali Deus começou a ministrar algo no meu coração. E assim, eu estou preparando uma ministração e eu pensei em fazer algo diferente. Para não ficar pesado, vocês sabem que eu falo muito, isso era só uma introdução, já está quase 5 minutos. E vou fazer o quê? Eu vou passar e vou fazer uma sessão, uma série, de tentar fazer vídeos curtos, 10, 15 minutos, daquilo que Deus ministrou ao meu coração. E eu vou estar passando para vocês, aí para vocês estarem compartilhando junto comigo disso que Deus está falando e Deus poder transformar as nossas vidas. Eu estou com uma passagem que Deus tem ministrado algumas semanas no meu coração. E todos sabem, eu tenho um amigo pastor, semana passada ele pregou essa passagem, que está no livro de 2 Reis,
né? Capítulo de número 20, que fala sobre o rei Ezequias, né? E quando o profeta Isaías chega e fala assim: rei Ezequias, o Senhor manda você colocar a sua casa em ordem, que você morrerá. E imediatamente ele pega, ele se indigna com aquilo, ele vira o seu rosto para a parede, ele ora, ele clama ao Senhor, e o Senhor ouve a voz dele e acrescenta mais 15 anos de vida. É uma história, e nós vemos assim que Deus falou: você tem que colocar a sua casa em ordem. Eu acredito que esse é um tempo que nós estamos vivendo de colocar a nossa casa em ordem. Deus tem ministrado ao meu coração isso. Então, eu vou fazer, talvez, se eu conseguir fazer todos os dias, eu vou querer fazer todos os dias. Eu vou passar para vocês isso. Vou ministrar algo que vai ser algo meio extenso, porque nós vamos estar falando da nossa caminhada cristã, nós vamos estar falando dos nossos relacionamentos dentro de casa, na nossa mesa, a nossa comunhão em família, porque eu acredito que esse tempo que está acontecendo já está um pouco tarde, na verdade, até para estar falando sobre isso, né? Porque já estamos quase acabando uma quarentena em nome de Jesus, mas é o tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem, amados. É o tempo em que o diabo ele tem se levantado. Para quê? Para não nos desviar. O diabo, o propósito do diabo não é desviar. Se ele desviar as pessoas, para ele é lucro. Mas o propósito do diabo é fazer que nós perdamos o foco. Se você perdeu o seu foco, se nós perdermos o foco daquilo que nós somos em Cristo, quem é Cristo em nós, o diabo ele já está satisfeito, porque nós perdemos todas as coisas. Amém? Esse é o vídeo introdutório que eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo os outros. Amém? Então, o livro segundo nos escreve, está de 2 Reis, capítulo de número 20, sobre o rei Ezequias, que o profeta Isaías declara: coloque a tua casa em ordem, porque tu morrerás. O tu morrerás nós não vamos ver, mas coloque a tua casa em ordem. É tempo de nós colocarmos a nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida cristã. É tempo de nós colocarmos em ordem. É tempo de nós deixarmos aquele que começou a boa obra, aperfeiçoá-la, ela dia após dia. Amém? Segue esse vídeo para você. Acompanhe, amados. Se encorajem. Vamos encher-nos de fé. Vamos ficarmos enfesados com fé, não enfesados de estarmos presos em casa. O nosso lar é o lugar mais abençoado da nossa vida. Não é entediante nós ficarmos dentro do nosso lar. É entediante quando o nosso lar ele se torna uma prisão e nós não somos aprisionados. Nós temos um lar abençoado. Eu profetizo essa palavra em nome de Jesus na sua vida. Amém? Eu vou estar compartilhando os outros vídeos com vocês em breve. Que a paz do Senhor seja com todos. Um abraço. Amém.